Quando vim da minha terra, se é que vim da minha terra, a correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá donde me despedia. Quando vim, se é que vim, de algum para outro lugar, o mundo girava, alheio à minha baça pessoa. E no seu giro entrevi que não se vai nem se volta, de sítio algum a nenhum. Quando vim da minha terra, não vim, perdi-me no espaço. Na ilusão de ter saído, ai de mim, nunca saí. Lá estou eu, enterrado, por baixo de falas mansas, por baixo de tantas sombras, por baixo de lavras de ouro, por baixo de gerações, por baixo, eu sei, de mim mesmo. Este vivente enganado, enganoso. Trecho do poema A Ilusão do Migrante, de Carlos Drummond de Andrade. Em forma de poesia, Drummond consegue nos mostrar a maioria, se não todas as categorias que a geografia estuda. Nesse poema a gente consegue perpassar pela ideia de espaço, pela ideia de paisagem, pela ideia de território, lugar e região. As três categorias que falaremos na aula de hoje. Bom, falamos na aula anterior sobre a necessidade de se compreender a paisagem não como aquilo que apenas os nossos olhos podem ver. Todos os nossos sentidos abarcam a paisagem, que é a manifestação viva do espaço. E pensar na paisagem deve ser com muita atenção, com muito cuidado. A análise do todo ela é essencial, sempre que a gente for pensar a geografia em seus diversos âmbitos, em suas diversas categorias. Falando primeiro de lugar, precisamos entender o que é identidade. Quando eu, Rodrigo, ou quando você, aí onde você vive, possuímos, cada qual em seu canto, uma relação de proximidade com esse espaço, o que a gente chama na geografia de espaço vivido, espaço percebido, a gente então constrói uma identidade com este local. E aí eu vou chamar este espaço de lugar. É onde eu vivo minhas relações, desde as primeiras dentro da minha família, na minha casa, perpassando pelas relações sociais construídas na escola, no ambiente de trabalho, ou mesmo em uma praça, um parque, uma praia, um templo religioso que você frequente. O lugar, então, tem essa dimensão identitária. Quando falarmos em território, estamos intimamente ligando este conceito à ideia de relação de poder. É o espaço, é a porção do espaço em que algum grupo social se apropriou, dominou, e a partir desse momento deixa de ser apenas um espaço simples e se torna um espaço territorializado. E nesse processo de territorialização do espaço, inúmeras desigualdades vão se sobrepor diante dele. Porque pensemos que na existência do território existe alguém que o possui e existe alguém que precisa pagar para consumir este território. Bom, dessa maneira a gente tem que entender que a construção do território ela se dá ao longo do tempo histórico e que nos movimentos de migração entre porções distintas do território, nós vamos ver milhares de pessoas, milhões de pessoas que cruzam territórios diferentes, que coabitam em territórios diferentes.
E nessa perspectiva vai aparecer o que a gente chama de territorialidade. É quando um sujeito, por mais que ele se mude para um outro território, por mais que ele se mude para um outro espaço, ele carrega aquela ideia de lugar que vem dentro dele, onde ele tem hábitos, costumes, crenças, ideias, e por onde ele vai, esse sentimento vai junto. Isso mostra pra gente que numa mesma cidade, vamos pegar o exemplo da cidade de Salvador. A cidade de Salvador é uma cidade histórica, né? A primeira cidade a ser fundada no Brasil. Desde o século XVI vem se construindo, reconstruindo, tomando formas diferentes, e essa paisagem do espaço geográfico de Salvador nos revela uma multiplicidade de territórios. Vejamos, por exemplo, nessa imagem, onde foi destacado a região do Dique do Tororó. E aí, aproveitando, a gente já entra no conceito de região. Quando a gente possui um determinado território, este, para melhor ser organizado, conhecido, administrado, precisa ser segmentado em partes não necessariamente iguais. Quase sempre não são iguais. Isso seria a regionalização do território. Se eu regionalizo esse território que eu possuo, em tese, se torna melhor para poder alcançar os objetivos de administração, de domínio. E isso vale sobre a ótica do Estado, como vale sobre a ótica de qualquer relação social. A nossa casa é territorializada. A nossa casa possui divisões para melhor organizar o nosso espaço. Ok, voltando para a imagem, a gente pode perceber que da mesma forma que poderíamos chamar de região do Dique do Tororó, poderíamos também afirmar que é o bairro de Nazaré e suas imediações, ou que é a região da Arena Fonte Nova. Nessas três formas de denominar este espaço, eu utilizei intencionalidades diferentes. Quando eu falo da região próxima à Arena Fonte Nova, eu estou utilizando a Fonte Nova como um signo urbano, como um referencial para aquele espaço. Quando eu falo do Dique do Tororó, eu tenho uma outra conotação, uma outra ideia, um outro pensamento. Quando eu falo do bairro de Nazaré, ele ganha outro significado. E se voltando para a imagem, a gente fala das proximidades, das imediações, como o bairro de Brotas, como o comércio e o centro histórico que está sobre ele, o bairro da Saúde, ou qualquer outra localidade que a gente optar por classificar, eu pergunto para vocês, estamos falando de quantas regiões e de quantos territórios só nessa porção que a imagem nos trouxe? Todas as mais diversas regiões e territórios que vocês pensarem, e aqueles que vocês talvez nem pensem, estão sobre esse local. Não dá para contar quantas regiões, quantas possibilidades de se regionalizar esse espaço a gente tem. São inúmeras. Eu posso regionalizar através do clima, eu posso regionalizar através da distribuição da rede hídrica, eu posso regionalizar através da criminalidade ou da ação efetiva do Estado. Existem diversas formas de se regionalizar o espaço, assim como existem diversos territórios aí. O território que o Estado se faz presente, o território que o crime organizado se faz presente, o território das manifestações religiosas, das mais diversas que existem em Salvador, as territorialidades ligadas às classes sociais e o papel de cada manifestação cultural nesse meio. Então, meus queridos, pensar espaço, paisagem,
lugar, território, região, é entender que tudo isso está interconectado, está em rede. E essa é a base para a compreensão de todo e qualquer outro tema da geografia. Por isso eu chamo a atenção de vocês para que sempre tenham essa compreensão dinâmica, pois dentro desse mesmo espaço, dentro dessa mesma paisagem que reflete esse espaço, dentro dos lugares que temos, territorializados ou não, regionalizados ou não, possuímos o encontro entre as várias faces do tempo histórico. Construções antigas, como o Palácio Rio Branco, que do outro lado da mesma praça, do mesmo largo, tem a Prefeitura de Salvador, de um outro tempo histórico. E aí a gente vê quando o tempo ele se dinamiza e ele se mistura. E isso é um grande exemplo de como a geografia se debruça diante desse espaço. Esse é o recado de hoje. Um abraço para vocês e continuem nessa força. Até mais.